Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um Work Talks especial da Convenção IVS 2025, Revolução da Visão. Estamos aqui nesse lugar maravilhoso, Malai Resort. Estamos aqui com mais um franqueado da IVS. Seja bem-vindo, Wesley. Muito obrigado. Estamos aqui com uma expectativa muito boa, né, para esse evento. E Deus tem abençoado aqui. Nós temos aprendido muito aqui. Muito conhecimento, muito network, né? Muito Wesley? network, conhecimento, pessoas novas, né? Isso é interessante. De conhecer novas pessoas e a gente tem ficado muito feliz. Eu e minha esposa estamos aqui, né? Muito felizes mesmo em participar desse evento maravilhoso aqui. Wesley que veio de Caldas Novas, né, Wesley? Caldas Goiás? Novas. Olha só, veio de longe para prestigiar esse evento, para ter um conhecimento a mais, um network, tá? Igual a gente estava falando aqui de cultura, né, Wesley? Esses eventos são importantes para isso também, né? Sim, muito importantes. A gente ter essa conexão com pessoas diferentes, né, nos fazem também crescer. Exato. Né? E eu até ouvi alguém falar que quando a gente viaja, né, a gente sai do contexto que a gente está vivido, a gente consegue melhorar, né, a nossa questão de cultura e também gera em nós memórias, né, que ficam gravadas para sempre. Isso. Né? É aquela história quando você vê, por exemplo, vai para uma cidade diferente, que você vê a primeira vez, você nunca esquece aquela primeira percepção que você teve. Sim. Depois você pode até morar lá, mas a primeira vez você não esquece. Não né? esquece, verdade. E Wesley, conta pra gente quanto tempo você é um franqueado IVS? Bom, eu já deve ter uns 5 meses, mais ou menos, que eu adquiri a franquia, mas que a minha franquia está em operação tem apenas 3 meses, né? A gente inaugurou no finalzinho do mês de julho, né, dia 29 de julho, e a gente teve uma boa inauguração, né, com muita gente, graças a Deus, e a gente teve um faturamento nesse primeiro dia muito bom. A gente faturou média de R$30 mil, né, no primeiro dia, né? E depois subsequente, né? E aí entrou já o mês de agosto, a gente entrou já muito feliz, né? Porque reflexo da inauguração, claro. Exato. Mas a gente teve também uma boa performance no mês de agosto. Setembro deu uma diminuída, mas porque é questão de alinhamento mesmo, de alinhamento de equipe, de entendimento do mercado, né? Eu não era do ramo, então isso julga muito, eu acredito, porque a gente ainda tem um pouco de insegurança em relação àquilo que a gente vai fazer, né? Então, assim, processo de aprendizado, né? E muitas vezes você sabe alguma coisa, mas será que é isso mesmo? Isso. Né? Então você tem um pouco de dificuldade de passar, de transmitir segurança, né? E os nossos colaboradores também, um só, que já tinha trabalhado em ótica, que era o nosso gerente, as outras duas colaboradoras nossas não, né? Então para elas também era muito novo, né? Elas também tinham dificuldade em passar segurança, justamente por isso, mas o treinamento que a gente teve foi muito bom e isso, sim, com isso nós conseguimos romper, né, esses dias. Essa capacitação, então, que a IVS fornece, essa estrutura, ela ajuda o cara a ter uma noção, né, e a confiança, que é muito importante, né, Wesley? Sim. Porque, igual você falou, você está em um mercado diferente do que você estava habituado e é sempre assim, né, Wesley? Você pode vender o mesmo produto, mas você está em uma cidade diferente, com um público diferente e às vezes o mesmo business na mesma cidade, para o mesmo público, trabalha de uma forma diferente conforme posicionamento, Sim. né? Então você ter uma estrutura ali que te dê segurança é importante, porque você faz o planejamento, né, Wesley? Mas muitas vezes o planejamento não sai como a gente espera, então ter essa segurança, uma confiança ali é o principal, né? Até porque o ramo que eu trabalhava, eu mexia com gesso antes, é uma coisa mais rústica, então assim, a gente não tinha essa questão de marketing, a gente não tinha essa questão assim de entender como que funciona uma venda, a gente atendia por indicação, pelo bom trabalho, né? Então era um pouco diferente. E como a nossa empresa de gesso na época, a gente foi pioneiro na cidade lá de Caldas Novas, meu pai, né, começou com o meu pai, pioneiro, então assim, a gente já tinha uma carteira de cliente boa, né, mas como o mercado não estava muito bom, e não é porque o mercado em si do gesso não estava bom, por conta, hoje, eu acho que o Brasil inteiro hoje
está sofrendo um pouco com essa questão de mão de obra, né? Sim. Então, eu estava sofrendo muito com isso e isso traz um desânimo, né? E te faz, assim, você ficar muito pensativo. Então, antes de acontecer qualquer colapso, vamos dizer, financeiramente falando, eu, orando ao Senhor, né? Orando a Deus, eu tive, assim... a ousadia de pedir ao Senhor me dê uma luz, né, para mim poder mudar, né, de ramo, né, de uma forma que não vá prejudicar minha casa, minha família. Sim. Então você tinha uma dor, Wesley, que era a vontade de diversificar seu patrimônio, para não ficar correndo risco, colocar todos os ovos em uma cesta só, né, Wesley? Sim. E daí então você decidiu, a partir desse momento você já definiu que, não, vou partir para uma franquia, algo do tipo, como que foi? Na verdade, eu tentei mudar de ramo igual você falou, assim, diversificar, continuar no gesso e também ter uma segunda opção. Aí eu tentei olhar a questão de... venda de celulares, venda de equipamento eletrônico, capinha de celular. Eu pensei, nossa, toda esquina tem uma loja dessa. Então esse negócio deve ser muito bom. E aí eu tentei, até fui atrás de preço, de fornecedor. Eu tive olhando, né, como que funciona. Mas quando eu fui calcular, né, eu vi que eu teria que vender muito para ter assim, uma renda boa. E aí eu fiquei um pouco com medo. Até porque também, quando eu estudei um pouco sobre isso, para entrar nesse mercado, eu descobri que eu precisava de um técnico especializado em arrumar, em manutenção do celular. E aí a pergunta era onde eu ia arrumar isso. Onde eu vou encontrar um técnico? Onde eu vou encontrar um técnico. E aí eu falei, eu não entendo nada, né, eu gosto, sou curioso, mas eu não entendo. Então, tipo técnica. Assim, até quando que quanto tempo que vai demorar para mim aprender, talvez, mexer com isso. Então, essas questões me fez pensar um pouquinho, né, e aí eu ainda continuei pesquisando algumas coisas e foi aparecendo algumas franquias, né, para mim. Uma delas foi de celulares, claro, porque eu estava já procurando. E depois começou a aparecer franquias diversificadas, né, de sorvete, por exemplo, gelato, e aí, mas não me prendeu. Aí de óculos, uma franquia me chamou a atenção, né, até outra depois também. E aí eu conversando com a minha esposa, né, a gente sempre troca ideias juntos, até porque... É importante ter um suporte, né? Tem que ter. É porque, tipo assim, às vezes a gente tá muito focado em alguma coisa. Exato. E a gente precisa ter uma segunda visão. Alguém de fora, né? Do problema. Pra poder... Ou que esteja menos envolvido no problema, que seja né? menos envolvido, eu acredito. Porque aí a palavra de Deus fala que a esposa sabe, ela edifica a sua casa, né? E a minha esposa, graças a Deus, é muito sábia. Ela não, vamos olhar, né? Mas vamos olhar com o pezinho no chão. Aí... eu já tenho um filho de adolescente, meu filho está com 19 anos agora, e ele trabalha na área de marketing também. Olha só. Então, ele faz um pouco o tráfego pago, ele também já está terminando agora a faculdade dele de TI. Olha só. E aí, eu mostrei algumas franquias para ele, né? Aí ele falou, papai, esses nomes aqui não tá legal, né? Não tá legal. Aí eu mostrei 2 franquias para ele de óculos, aí ele... mas tá muito pobre, não sei esses nomes. Aí quando eu mostrei a IVS, ele até falou assim, eu achei engraçado que ele falou assim, ó, papai, eu vou falar a verdade, esse nome é meio estranho, não é um nome que eu colocaria para uma ótica, ele falando, né? Mas o layout deles é diferente, porque ele usa óculos desde novo. E aí ele falou, o layout deles é diferente, eu nunca entrei numa ótica com essa pegada. Colorida, com essa pegada de estantes, de expositores abertos, que a pessoa, como ela mesmo tem a opção de colocar a mão, pegar, porque todo mundo vê com a mão. Exato. Né? Eu, pelo menos, goiano, a gente vê com a mão. Deixa eu ver, já leva a mão, né? Aí ele falou, então, assim, diferente, porque geralmente você chega numa ótica convencional, o que acontece? Tá fechado no vidro, tá fechado aquele vidro, né? Para não entrar poeira. Você fica até longe, né? Você fica atrás do balcão. E aí a atendente geralmente ela pega lá 3 modelos de armação para você, até para você ter menos opções de escolha para já chegar para ser mais direto. Para ser mais direto.
Mas para quem tem vamos dizer assim, pouca condição, Sim, ele fica limitado em uma só, não é em 3. exato. Porque Porque ele já está escolhendo pelo valor, né? ele já vai um pouco pelo valor. Isso. Então a pessoa dá uma armação de 1.000, dá uma armação de 700 e uma armação de 400. Não tem jeito. Se ele tá com pouca grana, Exato, ele vai vai mais barato. pegar mais barato. Então ele não teve 3 opções. Teve uma. Ele só teve uma opção. Entendi. E a IVS, ela proporciona mais opções. Ela dá um leque, né, de visualização, Sim, né, de visual para o cliente, que talvez ele não teria numa ótica normal. Numa ótica normal que eu falo como tradicional. Uma tradicional, né? Então ele tem a oportunidade de escolher aquilo Isso, que ver está se na é o moda. material, se esse é o material que ele quer. Ele pode escolher o material que ele Exato. quer, ele pode escolher aquele que está na moda, Uhum. porque o que está na moda sempre é mais caro. Exato, Né? exato. Então ele tem essas opções. Na IVS ele tem essa opção. A E ainda IVS tem a qualidade da lente ainda, Exato. que é boa. E a IVS, você vê que ela se preocupa, né, com a questão da experiência do cliente. Sim. E isso não é somente para o cliente. Porque quando você pesquisou franquia, se você entrasse lá, na hora que chegou o anúncio pelo tráfego pago, olhasse o layout da loja, se não, a experiência não fosse boa, como seu filho falou, por ele ser usuário, ele já passou por isso. A experiência dele não foi boa. Ele olhou ali e falou, caramba, uma experiência diferente. Então, não vende somente para o seu cliente, vende para o franqueado. Vende pro Vende franqueado. pro franqueado, porque ali você falou, caramba, algo diferente do que eu já vi até agora. Então você fez uma pesquisa de mercado familiar, Wesley. Sim. Engraçado você falando sobre essa questão. Você chega clientes lá, né? E alguns, talvez amigos, né? Que chegam também na loja e falam assim, cara, passa em todas as óticas. Passei porque, como a gente está colado em outras, Sim. a de vocês está lotada. Toda vez a de vocês tá cheia de gente, né? E é claro, né? O Senhor, Ele sempre nos abençoa. Eu não estou dizendo que não abençoa os outros, né? Mas cada um tem um tipo de público, né? E o nosso público é muito bacana. O nosso público é aquele público gostoso mesmo, assim, que você quer ser amigo, quer tentar ajudar, entendi. né? Você familiariza com aquilo. Mas se você for ver, né, o próprio layout da loja proporciona isso, essa proximidade, porque a pessoa chega ali para pegar o óculos. A pessoa já chega para pegar o óculos, mas a gente já tem consciência, cadê o atendente para me ajudar, né? Então você já acaba, de certa forma, já pensando, entra ali e já pensa, putz, cadê o pessoal? Vamos... E até, tipo assim, a gente não gosta de que o cliente chega lá e ele não seja atendido. A gente quer que ele seja atendido, né? Mas se de todo caso chegou a loja tá cheia, ele se auto-atende. Exato. Ele já consegue identificar ali por qual caminho que eu vou. A gente já fala, olha, daqui para lá são as armações de tal modelo, daqui para cá é tal. E aí ele escolhe aqui que eu já vou te atender. Pode pegar, eu entrego um cestinho para ele, porque como ele tem opções de várias opções, né? Eu entrego uma cestinha. Nossa. Ó, coloca nas cestinhas que você mais gostar. Eu atendendo aqui, eu já vou terminando aqui, já vou te atender. É um atendimento totalmente personalizado na área de. Na hora que eu termino, ótica, né? basicamente eu já tá com a armação dele escolhida. Então isso facilita pra gente também. Com certeza. Né? Esse autoatendimento, né? E Então, a gente viu que você tem um nível de consciência em relação a negócios já, né, alto, já é um cara que está no comércio. E quando a gente fala na questão de faturamento, como que é hoje o faturamento da sua empresa? Questão de lucratividade, de margem de lucro? tipo assim, eu tive que entrar com um pouco de recurso. Eu tinha um pouco de recurso, né? Mas eu tive que adquirir um financiamento um pouco para poder a gente montar a primeira unidade nossa. Eu estou sonhando já com a segunda agora, né? E eu já estou saindo aqui com o meu nome na listinha para ser um multifranqueado. Então, assim, como em 3 meses é muito pouco o tempo para você ter uma noção do que realmente você está ganhando. Um trimestre ali você para ter uma medição, né? Mas, por exemplo, eu em 3 meses, pelos faturamentos que eu tenho, eu estou conseguindo tirar um salário bom para mim. Não é um salário... Porque no começo eu tive que... É claro, a gente tem que enxugar tudo. Sim. Mas eu tirei um salário, um exemplo, mais ou menos baseado nos 10 mil reais para mim. Esse é meu. Esse é um salário que eu tirei. É o Prolabore. É o meu. E deixei o restante para capital de giro da empresa. Isso, que é importante para então, saúde, né? Então, tipo assim, um mês pelo outro, porque é claro, eu tô com 3 meses agora. Para mim, tá sendo mais ou menos o seguinte: eu estou conseguindo mais ou menos
colocar ali, um exemplo, 15 mil guardados para capital de giro e 10 mil ainda para pro meu salário, pro meu prolabore. Então, tipo assim, isso enxugando tudo que tem que ser enxugado, tudo, tirando custos, não abrindo o gargalo, né, de saída, tendo fazendo uma boa gestão e para poder organizar. Mas eu acredito que a gente está tendo uma lucratividade de uns 25% mais ou menos, né? Mensal. Eu acredito que é mais ou menos. Uma base de lucro muito boa. É o que a franquia basicamente é o que é estipulado. É o que é estipulado. É mais ou menos o que eles estipularam dentro dos valores que a gente está. Porque o primeiro mês a gente vendeu o mês de inauguração, né? A gente vendeu mais ou menos uns 80. Depois a gente vendeu 72, se não me engano. E aí agora esse mês de outubro foi o nosso maior mês de venda. A gente vendeu 122 mil reais. Parabéns, cara. Graças a Deus. Então, assim, a gente está tendo boa aceitação. Né? E a parte da cultura, porque igual você falou, né? Pessoas de ramos diferentes, as vendedoras são novas. Como que está sendo esse engajamento da equipe? Porque eu acredito que com o conhecimento fornecido aqui hoje, você já sai com um know-how um pouco maior, né, Wesley? Sim, com certeza. Bom, a nossa equipe ela tem todo um suporte da franquia em relação a vídeos, a cursos, né? Que possibilitam o aprendizado deles, né? Então, além de antes, né, de nós abrirmos, de inaugurarmos, também tem um treinamento, né, técnico, que a franquia sempre envia um técnico para fazer o treinamento uma semana antes. Semana antes da abertura. Uma semana antes da abertura. Os acertos, né, que precisam ser feitos, alinhar a questão, né, de tudo, como que tem que funcionar. Então é passado para eles, para os nossos colaboradores. E esse treinamento é feito, né, durante a semana. Nós abrimos ao público mais ou menos uns 2 dias antes para fazer um teste, para ver como que vai ser, para a gente alinhar mesmo a postura de atendimento. Exato. E tudo. Isso tudo. Porque a gente nunca sabe como que vai ser, né? A gente imagina que vai ter deficiência em alguma coisa, quando vê aquilo é tranquilo, acaba tendo uma dificuldade em outro ponto que a gente nem imaginava, né? Sim. E aí, alinhando tudo, aí chega o grande dia da inauguração, que é uma muvuca, uma correria, né? E a gente aprende muita coisa ali naquele contexto, né? De abertura. A gente tem que dar atenção para os amigos, tem que dar atenção para os clientes novos que estão chegando. Então é uma coisa muito gostosa. É uma sensação muito boa você ver a loja cheia, a coisa dando certo. E a IVS tem proporcionado isso. E os nossos colaboradores têm tido todo o respaldo, né? Tem os cursos do Blue Power, né? Que capacita bastante os nossos colaboradores, né? E sem contar que quando a gente tem dúvidas, né, em relação a alguma coisa, a franquia sempre está disponível para nos atender. Olha só. Porque uma das coisas que mais tive medo foi quando eu comentava com alguém que eu estava pensando em abrir uma franquia, é que a maioria das pessoas falava assim, cara, você vai entrar na maior latada da sua vida, não faz isso não. Você vai acabar com o seu patrimônio, você vai perder dinheiro com esse negócio. Eu conheço alguém que entrou numa franquia que não teve suporte, o cara ficou sozinho, era obrigado a comprar tantos mil por mês e não vendia tanto e tal. E não. A IVS, na verdade, tá tendo a dificuldade, cara, de entregar tanto que a gente produto, vende, e eles não ficam ali. Tanto é que estão aumentando. Querendo te empurrar produto. Tanto é que a franquia agora está aumentando o espaço agora de armazenagem para poder atender mesmo o povo. Para suportar a demanda. Para suportar a demanda. Quando eu comprei a franquia era 140, agora já está em 200 não sei quanto. 220 eu ouvi falar, não tenho muito próximo. Vou pesquisar esse dado. E depois que sair daqui vai estar uns 300 se brincar. Exato. E então deixa um recado para a câmera, quem está acompanhando esse podcast aqui, por que escolher a IVS? Olha, é uma empresa família, né? A IVS é uma empresa que ajuda uns aos outros, né? Você pode confiar. Eu tenho todo o suporte, a minha família tem todo o suporte, a nossa empresa ali tem todo o suporte.
eles são preocupados com a gente, né? É o tipo de franquia que eu acho que você não vai encontrar em nenhum lugar no Brasil. Não é porque eu aprendi a amar a IVS que eu estou dizendo isso, é porque realmente eles entregam aquilo que eles estão prometendo, né? Você vai ter suporte, né? Você vai ter pessoas da empresa, né, te ligando, da franquia te ligando para te parabenizar, né? Esse mês eles me ligaram me parabenizando porque foi o meu melhor mês de venda, né? E eles só sabiam porque eles acompanham porque eles franqueado. acompanham. Então, tipo, é uma empresa muito camarada. Ela te dá todo o suporte que você precisa, companheirismo, né? Aqui a gente é basicamente uma família. Tem poucos meses que eu conheço os nossos consultores aqui, todos, né, nos chamam pelo nome, são pessoas muito envolventes, né? Comprometidas com o propósito. Né? Com o propósito. E sem contar nesse projeto também maravilhoso, que é o projeto de visão, né? Criança de visão. Isso. Esse projeto também é muito bom para abençoar crianças carentes. E isso também me chamou a atenção quando eu fui adquirir a franquia, né? Porque como a gente já tem essa veia, né, na nossa vida, né? De sermos gratos a Deus e poder abençoar vidas, né? Abençoar vidas através daquilo que o Senhor tem nos dado. Esse projeto, ele é fenomenal. E como que funciona? Conta um pouquinho pra gente do projeto. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer na minha loja, porque a gente tem que nos preparar para isso. Entendi. Porque esse projeto é um projeto que a gente entra, né, com o nosso recurso, vamos dizer assim, para ajudar realmente crianças, né, que não têm condições de usar óculos. Olha só. E aí, um pouco do que eu aprendi sobre o projeto é que a gente procura comunidades carentes, né, e escolas, por exemplo, que as crianças não têm condições e que já estão precisando usar óculos. Entendi. Né? Já tem uma demanda. E aí a empresa, né, a franquia chega para poder trazer essa bênção, né, vamos dizer assim, para essas crianças. Então, assim, é feita toda uma seleção para ver realmente quem precisa e quem não tem condições, né, para não ser injusto, né, dar óculos para quem tem condição. Então, é um trabalho, pelo que eu entendo, conjunto, né, com, por exemplo, se for com uma escola, com a diretoria da escola, e a gente leva o profissional da saúde que vai fazer a consulta, né, e aí vai ser todo um trabalho realizado gratuitamente, né, para realmente abençoar comunidades carentes, e isso é muito importante, né? Essa veia social é muito importante. Que faz parte do propósito, né? O faz propósito parte do propósito. Não o lucro é uma consequência do trabalho. Sim, o lucro não é tudo, né? Exato. A gente precisa dele? Precisa. Com né? certeza. Mas a gente também precisa ajudar uns aos Exato. outros. Né? Então, e essa é uma questão. É muito gratificante você ver o sorriso numa criança né? que tipo, tinha dificuldade para enxergar. E o detalhe, tem muitos que têm dificuldade para enxergar e não sabem. E não sabem, exato. Não sabem. E porque não sabe. teve nem a condição de fazer uma consulta para descobrir que tem o problema, né? Às vezes uma letrinha Exato. que não consegue fazer toda a uma caligrafia. Dorzinha de cabeça na criança. Dorzinha de cabeça. Às vezes é distraída na sala de aula, não sabe por que ela é daquele. Então alguma coisa tem e nós chegamos aí para fazer a diferença. Nossa, isso é muito bacana. Muito Wesley, bacana. agora você falou de família, eu quero que você mande um abraço para sua esposa que está aqui no evento acompanhando e para seu filho que também faz parte do projeto que vocês têm. Sim. Que eu já quero te parabenizar, tá muito lindo, cara. Isso é muito importante para uma família, quando a gente fala em sucessão familiar, é isso, cara. É colocar o filho para dentro do negócio, explicar a situação, é criar realmente um homem de verdade, uma mulher de verdade pro mundo, né? O interessante é que meu filho tá com 19 anos, né? A gente casou, eu e minha esposa, nós casamos cedo, né? Assim, aos olhos humanos, nós casamos com 18 anos. E aí com 20 para 21 anos, a gente teve nosso primeiro filho, o Vitor Gabriel. E depois de 9 anos a gente teve o nosso segundo, que é o Samuel.
O Vitor, como ele já tem 19 anos, já está no mercado de trabalho, começou a trabalhar um pouquinho mais cedo, que a gente sempre carrega isso, né? Exato. Eu aprendi a trabalhar desde novo, eu trouxe familiar ele. Essa ideia, eu trouxe ele, falei, não, vamos agora, né? E aí ele já começou a trabalhar sozinho. E ele vendo a nossa felicidade, o nosso progresso, né? Financeiro, isso vou dizer assim. Isso é contagiante. Nosso progresso também financeiro, né? Ele já sonha, ele falou, não, eu vou juntar um dinheiro, eu também vou abrir um invest para mim. Olha só, cara. Ele já está sonhando em abrir um invest para ele. Isso é importante dentro do âmbito familiar, né, cara? Isso é muito importante. Então, eu quero dizer para você, minha esposa, né? Minha esposa Lidiane está ali dentro, como você disse. Obrigado por me apoiar, né? Por ser o meu braço forte, por ser essa mulher que nos edifica a casa, né? Essa mulher sábia. Que Deus possa te abençoar. Te amo demais, né? E os meus filhos... que Deus possa continuar abençoando vocês. A minha oração para vocês é que o Senhor prospere a vida de vocês. E muito obrigado pelo companheirismo, pela família que nós somos. Eu só tenho a agradecer a Deus. Amo vocês. Pessoal, é com essa mensagem linda aqui que eu quase me emocionei aqui, cara, que a gente encerra mais um episódio aqui dessa convenção IVS 2025, que tá sendo muito linda, galera. E agradecer o Wesley aqui por essa prova aqui, cara, que foi linda, por esse... Cara, muito bacana conversar com empresários, com empreendedores que vivem coisas parecidas com a gente, estão no desafio do dia a dia. E parabéns, cara. Bela muito escolha. Obrigado. Te desejo aí muita sorte. E um grande abraço para esse público que acompanha o nosso episódio aí. Fiquem com Deus. Até mais, fica com Deus.